De volta ao Congresso Nacional, o deputado delegado Marcelo Freitas, relator do processo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, pede o arquivamento do caso. O repórter Lucas Martins é quem traz a informação e que vai relembrar para a nossa audiência essa história, com a acusação contra o parlamentar. Boa noite, Lucas. Oi, Tiago, muito boa noite para você, para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan. Olha só, a questão é a seguinte: Eduardo Bolsonaro é acusado aí no caso. Eu vou pedir só para o pessoal fechar o meu retorno, porque eu estou me ouvindo aqui. Mas vamos às informações. É o seguinte: ele é acusado de atuar contra o Brasil nos Estados Unidos, promovendo sanções contra o país. E aí, o que acontece? Foi pedido esse pedido de arquivamento do processo no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro. Esse foi o voto aí, né, de Marcelo Freitas, que é o relator do processo no Conselho de Ética. Ele votou por esse arquivamento. Vai ser votada na próxima sessão novamente esse processo. Isso porque teve o pedido de vista aí da questão do processo de Eduardo Bolsonaro. Então, foi um pedido coletivo e eles agora votarão na próxima sessão do Conselho de Ética para decidir sobre essa questão de Eduardo Bolsonaro. O processo não chega a ser votado, se caso for arquivado, não chega a ser votado nem no Conselho de Ética, muito menos no plenário da Casa. Vale lembrar que Marcelo Freitas tem uma relação com Eduardo Bolsonaro. Essa relação já foi estabelecida, isso porque ele já afirmou em algumas vezes, em até alguns atos públicos, que é amigo de Eduardo Bolsonaro e também tem ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido, inclusive, quando ele se manifestou que seria amigo de Eduardo Bolsonaro, teria ligação, foi feito um pedido pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias. Ele fez um pedido para a suspensão da relatoria de Marcelo Freitas no caso de Eduardo Bolsonaro por ter essa ligação. Esse pedido foi negado pelo presidente do Conselho de Ética, isso porque Fábio Choquette disse que não há nenhum problema, nenhuma relação deles serem amigos e ter essa relatoria no Conselho de Ética. Durante a justificativa de Marcelo Freitas, ele disse o seguinte sobre esse processo que tramita no Conselho de Ética: o ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em território estrangeiro, não constitui infração ética. O Conselho de Ética não encontrou Eduardo Bolsonaro, tentou entrar em contato com ele, mas não teve retorno em relação a esses contatos para ele se defender no Conselho de Ética. E aí ele foi representado por um defensor público que pediu o arquivamento do processo até que o STF possa analisar essa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Volto com você, Tiago. Perfeito. Lucas Martins estão trazendo a informação sobre o Conselho de Ética da Câmara, até daqui a pouquinho. Dora Kramer, queria te perguntar o seguinte: o relator, pelo menos agora indicando que é contra que o deputado perca o mandato, isso quer dizer que o Conselho de Ética vai votar sim ou não necessariamente? Porque a gente sabe, é uma questão política, não é uma questão jurídica que nós temos no Conselho de Ética. Dora? Sim, lógico, até porque a Câmara, o Congresso é uma casa política, né? Então, às vezes essa acusação, por exemplo, em relação que o Lindenberg fez em relação à MP, né? A derrubada, o adiamento, quer dizer, a caducidade da MP. Mas foi uma ação política. Ora bolas, é ação política mesmo que se faz do Congresso. Mas, enfim, o erro está na origem, né? O pecado está na origem. Porque se entrar no mérito das razões do relator, tem uma questão que há uma regra ali no Conselho de Ética que não pode ser do partido da pessoa acusada, não pode ser do partido da pessoa que propôs e não pode ter uma ligação. Por exemplo, a Duda Salabert, que foi uma das três pessoas sorteadas, ela não pôde, e o argumento foi que ela fez um vídeo falando mal do Eduardo Bolsonaro. Eu achei ok, não podia mesmo, né? E por que o Marcelo de Freitas, que não esconde de ninguém, que não é um aliado, é um amigo do deputado Eduardo Bolsonaro, vai ser relator
de um processo, então isso aí ficou manchado na origem. Não necessariamente o Conselho de Ética concorda com o relator, até porque houve pedido de vista coletiva, então isso vai voltar a ser examinado, pode até caminhar, mas eu vou falar, acho que do plenário talvez não passe, porque o que vai caminhar, eu acho que o Congresso vai preferir, a menos que o Eduardo Bolsonaro enlouqueça de vez, aí comece a querer atacar o Congresso inteiro, enfim, eles vão preferir, talvez, tá? Deixar que a coisa se decante, ele perca por faltas a partir de março, fica mais calmo. Está me parecendo. Vamos ver nessa volta do Conselho de Ética como é que é o espírito da maioria. Pois é, Priscila, como é que fica essa questão que a Dora citou, da relação do relator com o deputado Eduardo Bolsonaro? Inclusive, a gente entrevistou o relator aqui na Jovem Pan, ele prometeu, claro, que ia ser independente e ia tomar uma decisão considerada técnica. Mas os contrários ao deputado Eduardo Bolsonaro podem contestar com o processo já em andamento no Conselho de Ética ou não tem como? Estamos sem o áudio, agora sim, pode ir. Pronto. Se nós fôssemos falar de um processo penal, dentro de um processo criminal, já que ele também está denunciado pelos mesmos fatos, mas como sendo crime, nós teríamos a suspeição, o instituto da suspeição. A Dora aqui colocou a questão da amizade, isso é colocado no Código de Processo Penal, mas dentro do Conselho de Ética foi ali afastado, tendo em vista que nós temos 21 membros para esse julgamento e, neste caso, foi dito que não afastaria a possibilidade desse julgamento diante da proximidade do relator, que é do União Brasil, que já se diz aí, ou já se disse que é amigo do Eduardo Bolsonaro, dizendo que não vai ter prejuízo, já que ele está relatando. Eu entendo que assim, se a gente for fazer uma correlação com o Código de Processo Penal, e isso a gente faz em vários julgamentos éticos, nós teríamos essa proximidade e poderia influenciar. Já que são 21 membros, lá estão membros da União, progressistas, até membros do PT e do PSOL, mesmo que tivermos contrariedade, eu acho que vai passar, eu acho que eles não vão ser contrários a essa rejeição, dessa inicial, dessa representação feita ao Eduardo Bolsonaro. O mais importante aqui, a gente falar que esse fato de ter ido ao colegiado dá fôlego para o Eduardo Bolsonaro, de alguma forma, negociar a manutenção dessa rejeição, lembrando que o que foi dito pelo relator, de que críticas são parte, ou fazem parte do Estado Democrático de Direito, isso é verdade, mas o direito penal, como eu disse, ele foi denunciado pela Procuradoria também, vai fazer um freio a essa liberdade de expressão. O que se discute aqui é a questão ética, e aqui é mais política do que com relação a fatos propriamente ditos. Então, eu acho que haverá essa manutenção pelo colegiado e podendo ser discutido eventualmente, com recurso para o plenário, e eu acho que ele ganha fôlego e realmente não vai ser contrária à decisão do relator, do deputado Marcelo Freitas. Ô, Tully, para fechar esse nosso giro, o nosso repórter falava sobre o Supremo Tribunal Federal. Se esse processo for arquivado, o Supremo se pronuncia, pode ser provocado ou não, vai analisar o caso. Mas são coisas diferentes ou não? Pois é, Thiago, as instâncias aí são independentes. Uma coisa é discutir dentro da Câmara dos Deputados uma infração ética cometida em razão do exercício do mandato de Eduardo Bolsonaro. Outra coisa é um possível crime de coação contra o Supremo Tribunal Federal no curso de um processo. Então, as instâncias são independentes. Agora, é muito mais confortável para a Câmara dos Deputados, evidentemente, aguardar o andamento da situação no Supremo Tribunal Federal para justificar os seus atos. Como a Priscila bem colocou, existe aí um componente político forte nessa decisão em relação a Eduardo Bolsonaro, mas também há um quê jurídico. A gente fala que o processo é um pouco híbrido, viu, Thiago? Ele é político e jurídico, porque tem que ter uma base de infração. Então, muito embora, numa primeira camada, a gente possa questionar a atitude política de Eduardo Bolsonaro, que vem acirrando aí contra a direita, criticando atores importantes como Tarcísio, como Valdemar da Costa Neto, radicalizando o discurso, outra coisa é saber se isso configura infração ética. E a terceira e última camada da história é exatamente a questão política. Será que é interessante para o Congresso Nacional agora cortar a cabeça de Eduardo Bolsonaro? Ou será que é interessante negociar, deixá-lo um pouco quieto, um pouco calmo, porque nós temos aí pela frente
PL da dosimetria e também apoio de Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. Será que está por trás disso, Thiago?